Bem-vindos à segunda temporada do Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blás, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nos inspiram, principalmente aqui em Pelotas e na nossa região. Bom, para começar essa segunda temporada, que é tão especial para mim, a gente agora em estúdio novo, mas com esse mesmo projeto, com essa mesma ideia, eu não posso deixar claro de agradecer a vocês que já nos assistem desde a primeira temporada e também aos nossos parceiros. E como, claro, tô nervosa, né? Retomando a temporada agora, retomando o nosso programa, eu vou dar uma colinha aqui, né? Então estão com a gente Arezzo Pelotas, seguem com a gente, Fresh Laser Pelotas também, e os nossos novos patrocinadores, Grace Barra Pelotas, YoShake e Oral Unique. Então muito obrigada a esses empresários aqui de Pelotas, aqui da região, que confiam no meu trabalho e me ajudam a contar essas lindas histórias. Também, claro, quero agradecer o apoio de Daimler, Andressa Carneiro Beauty, Merak Estúdio de Beleza e Mug Canecas, sempre também me auxiliando e apoiando o nosso projeto. E hoje, para começar bem essa segunda temporada, eu recebo José Luiz Lima Laitano, esse empresário natural de Porto Alegre, mas tão importante aqui para nossa região. E olha, como eu estava comentando com o Zé aqui nos bastidores, eu tive que ir atrás, porque ele tem um estilo mais low profile, não é bem assim da gente ficar sabendo muito sobre a história dele, mas hoje ele promete que vai contar aqui pra gente como foi essa trajetória do Zé, que é formado em Medicina Veterinária pela URGS, é empreendedor à frente do Grupo Unisul Gala, no segmento desde 92, é isso, Zé? Desde 92. Desde 92, desde 99 em Pelotas, certo? Sim, outubro de 99 me mudei para Pelotas. Já faz um bom tempo. Proprietário, então, de 15 unidades na região, com as marcas Renault, Hyundai, Jeep, Ram, Chery, GWM e Yamaha Motos, à frente de mais de 350 colaboradores que ele lidera, claro, junto com uma equipe de diretores. Nas cidades de Bagé, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Guaíba, Pelotas e Rio Grande, e também abrindo em Santa Maria e Livramento. Mas quem acha que isso é tudo se engana, porque eu, inclusive, hoje eu vou mais ouvir do que falar, porque eu quero aprender como ele dá conta de tanta coisa. O Zé Laitano também é ex-presidente da CDL, Fenadoce, ABCC, Texel, atualmente atua no Conselho de Administração Tecnosul, diretor de pós-vendas da Abrae, Associação Brasileira de Concessionárias Hyundai, diretor de vendas da Abrari, Associação Brasileira de Concessionárias Renault, parte do Conselho Gestor da CDL, do Conselho de Planejamento da BCC e também criador de cavalo crioulo, um homem que respira esse meio rural, que também planta e com certeza faz muitas outras coisas, mas eu quero saber como, Zé, que dá conta de tudo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde para todos os que estão nos ouvindo. Te agradecer muito essa oportunidade de nós conversar sobre negócios, vida, projetos e mostrar um pouco do caminho do que é um empreendedor no Brasil, né? Que eu sempre referendo que a gente empreender no Brasil é uma tarefa extremamente difícil. E eu parabenizo todos os empreendedores que têm essa atitude de gerar riqueza, gerar renda, de cuidar das suas comunidades. E eu acho que isso realmente é uma locomotiva do Brasil, é realmente o que faz o Brasil crescer. Somos os empreendedores. E tu também, né? Como está aqui, que tu é também uma empreendedora nata, tá? Com o teu programa. Então já te referendo e te parabenizo por essa disposição de empreender no Brasil. Obrigada. Zé, então conta pra gente, como tu dizia, né, a gente tava falando também das histórias pessoais, isso não era tudo, porque tu também é pai, né, marido da Fefa, também padrasto, né, então vários papéis que tu desempenha, né, dentro da tua família, dentro da tua empresa. Eu queria que tu contasse, claro, toda a tua trajetória, mas primeiro, como que tu consegue dar conta de tantas coisas falando atualmente? Eu acho que a disposição de querer fazer, eu acho que ela faz toda a diferença, né? Tinha uma pessoa aqui em Pelotas que falecido Ricardo Jogular, dono da Irmãos Jogular, ele sempre dizia: quando tu vai convidar alguém para trabalhar, convida o super ocupado. O super ocupado, ele sempre se dá o tempo dele para poder fazer coisas a mais que sua rotina. E acho que é isso, acho que a organização, os projetos pessoais e os projetos comunitários, eles na realidade eles caminham junto, né? Eles direcionam fazem a direção no mesmo sentido. E eu acho que o tempo a gente cria. A gente cria o tempo da família, a gente cria o tempo do lazer, a gente cria o tempo de suas viagens, a gente cria o tempo dos negócios e a gente cria o tempo da comunidade. Então eu acho que isso é
todo mundo pode fazer. Não sou eu que faço ou eu que fiz. Mas eu acho que todos, se dedicarem o seu tempo numa forma organizada, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Legal. Então conta pra gente como é que foi que tu iniciaste, né? Porque quando a gente escuta, claro, é uma história que surpreende, né? Números que surpreendem, mas eu sempre digo que por trás de números tem muita história aí pra contar, né? Não é bem assim, não é todo esse glamour que a gente vê, 15 unidades, 350 colaboradores. Claro que isso é uma coisa bacana de se dizer, mas que no dia a dia é bem diferente, né? Foi uma construção. Sim. Na realidade, eu sou de uma família que trabalhou a vida inteira em construção civil em Porto Alegre. Tá? Trabalhava em construção civil, instalações elétricas, hidráulicas e construção civil. E no meio desse caminho, a família comprou uma fazenda em Camaquã, na época. E aí, eu me encantei também com as ciências agrárias e virei veterinário. Tá? Então, de formação, eu sou veterinário. Eu sempre digo que a relação com o campo, a relação com os animais é a minha análise, né? É o momento onde eu consigo refletir, é o momento onde eu consigo criar energia, é o amor que eu tenho por essa parte rural. Né? E em 92, por uma questão familiar, com meu pai saindo dos negócios, e eu estava fora também do Rio Grande do Sul na época, que eu atuava como veterinário em Londrina e Maringá, eu voltei para o Rio Grande do Sul para atuar junto com a saída do meu pai no começo dessa trajetória na indústria automobilística. Nunca foi um projeto pessoal. Eu sempre digo, todo mundo fica nervoso quando eu falo que eu não gosto de carro. Tá? Não sou apaixonado por carro, nunca fui aquela pessoa de botar roda, eu gosto de carro na sua essência de tecnologia, sim, no que ele proporciona para a comunidade, no que ele proporciona para o ser humano. E eu gosto do negócio de carro. Eu gosto do negócio, eu sou um apaixonado por negócios. Tá? Então a minha construção de vida é em cima de negócio, em cima de relações pessoais que realmente formatam os negócios. Então a minha vida foi um pouco bifurcada, né? Eu me preparei para as ciências agrárias e no final virei comerciante, né? Virei um administrador de concessionária do que hoje o meu dia a dia hoje realmente é em cima disso, né? De concessionárias de automóveis. E tudo foi crescendo num sonho, né? A gente quando empreende, a gente tem que ter um sonho. Eu acho que tem que ter um objetivo. O resto das coisas, eles vêm formatando o que tu vai aprendendo, né? Formatação, organização. Mas isso é consequência do sonho. Eu acho que se tu me perguntar em 92, tu sonhava ter tantas marcas, tantas concessionárias? Não, nunca sonhei. Nunca sonhei isso, não tinha o objetivo disso. Mas as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo nos seus momentos certos. A empresa se estruturando para estar pronta nos momentos certos de investimento, de capacidade, de formatação. As pessoas que estão conosco, eu tenho pessoas, vários colaboradores que estão comigo desde o 99, tá? Então são pessoas realmente que construíram essa empresa, né? Eu sempre digo que eu sou o motorista, né? Ou que estou no leme, mas a empresa ela é feita de pessoas, né? Essas pessoas que nos trouxeram até hoje. Quando tu fala em 350 pessoas, eu acho que até são mais hoje, eu tenho certeza que cada um hoje faz parte do nosso negócio. O negócio é feito de pessoas. Então, e o nosso negócio foi feito por pessoas. Nós sempre tivemos um slogan lá no começo de carros e amigos. E eu acho que nós seguimos até hoje nesse sentido. Eu digo para os meus colaboradores lá, vender carro qualquer um vende. Qualquer um vende carro. Carro é uma commodity. Tu pode comprar carro em qualquer país do mundo, pode comprar carro no supermercado. Tá? Mas tu ter uma eficiência de vender carro, tu saber entregar o produto que o cliente quer, no momento que ele quer, tu ter uma assistência técnica que resolva os seus problemas e tu ser fiel aos seus colaboradores e trabalhar com a comunidade, eu acho que poucos fazem. Tá?
Então eu acho que isso é um pouco do nosso DNA, Paulo. Uhum. E lá em 92, com qual foi a primeira marca que tu trabalhaste? O meu pai trabalhava com Volvo Automóveis, tá, naquela época. E naquela época, em 92, a Renault e a Volvo mundialmente projetaram uma fusão. Uma fusão, uma sinergia mundial para a fabricação. E a Volvo, na época, exigiu que nós vendêssemos Renault. Nós somos obrigados a vender Renault na época. Tá? Um Renault que era argentino, chamava-se Renault 21. Sim. Tá? Que vinha da Argentina. Então nem foi uma escolha, nem foi um projeto, não foi nada disso. Foi realmente, vendam Renault porque são obrigados. E aí nós começamos nossa revenda Renault, que foi a nossa origem. Né? A nossa origem, na realidade, nós entramos pela Volvo, mas o nosso nascimento foi em cima de revendas Renault. E aí como é que foi a vinda então para cá, para a região? Porque aí tu vieste para Pelotas em 99. 99. Nós começamos a abrir, nós éramos 4 sócios nós éramos, e começamos a abrir. Abrimos, na época, Novo Hamburgo, abrimos Canoas, tá? E o meu pai era sócio de Porto Alegre e saiu de Porto Alegre. Essa história é uma história muito, para mim, muito importante, porque nós tínhamos Campo Jaguarão, então eu sempre vivi muito em Pelotas, tá? Na parte dos cavalos, nas partes de veterinário, dos remates, eu tinha muitos amigos em Pelotas. Então eu sempre passava por aqui, tá? Eu sempre convivia nas exposições, enfim. E eu sempre dizia, nunca vou morar em Pelotas, porque é uma cidade muito úmida. Nunca vou morar em Pelotas. Isso eu disse milhares de vezes que eu não moraria em Pelotas. E em 99, era junho, agosto de 99, eu vim num remate, lá na Rural. Acabou o remate, eu vim jantar no Lobão. Ou, não sei se era janta ou um final de tarde. E aí eu estava sozinho, ia dormir em Pelotas, fiquei tomando mate ali na esquina do Lobão. E naquele tempo a avenida era o eixo principal da cidade. Aquilo enchia de gente botando som, todos os trailers de Bauru era ali. A cidade vivia aquilo ali, né? Era o que existia na época, né? E aí comecei a ver aquele monte de carro, movimento, carro. Acho que tem uma oportunidade de vender carro aqui. E muito carro. Saí daqui, dormi, na segunda de manhã. Eu cheguei em Novo Hamburgo com meus sócios. Eu vou estudar o mercado de carro de Pelotas. E foi o que eu fiz. Estudei o mercado na segunda-feira. Na terça-feira nós tomamos uma decisão que nós ia abrir uma revenda em Pelotas. Na terça. Tudo super rápido. Super rápido. Analisamos o mercado, não tinha muitos negócios aqui. Todas as empresas daqui na época eram familiares. Era o Satialan, era a Panambra, era o Irmãos Trilhoteiro. Na época eram empresas familiares, tá? E nós tínhamos uma outra pegada de capital, né? Por exemplo, assim, nós abríamos ao meio-dia, nós tínhamos test drive, nossas lojas tinham ar-condicionado. E aqui ainda não tinham se adequado a um novo mundo, a um novo processo, né? Então, assim, mais me chamou a atenção de uma oportunidade. Se nós formos, tá, e implementar o que nós fizemos aqui, a nossa chance de sucesso é muito maior. E aí, nisso, tu já sabia que tu precisarias vir também. Nisso, eu precisava. Aí, na reunião dos sócios, eu disse: eu vou. Eu vou pra umidade. Eu tô indo embora pra umidade. Pra te ver as referências. E isso, Paulo, foi agosto, setembro, não me lembro, assim, mais ou menos, mas agosto ou setembro. Uhum. No final de novembro, nós abrimos uma loja. Nós fizemos a obra, assim, em 60 dias. Sim. A obra. Foi tudo muito rápido. Uhum. Tudo muito rápido. E eu me mudei. E ainda como Renault. Ainda como Renault. Uhum. Então, nós nos mudamos, abrimos. E desde aí adotei a cidade, né? Eu sempre falo que hoje eu sou... Hoje os caras me perguntam, tu é da onde? Eu sou de Pelotas, sou pelotense hoje. Eu me sinto pelotense, entendeu? Uma cidade que eu adotei, onde eu criei família, onde tenho meus filhos. Então, é uma cidade hoje que eu sempre digo, eu nasci em Porto Alegre, mas eu sou pelotense. Então, e daí me envolvi com comunidade. Aí tem toda essa história de comunidade, de associações que foi se criando no decorrer do tempo. Mas tudo começou em novembro de 99. E Zé, lembrando assim, agora te ouvindo falar, fiquei
tentando imaginar, né? Em 99 eu tinha 11 anos, então não lembro tão bem quanto tu, mas queria que tu fizesse um paralelo, assim, como que tu enxergava o mercado e a própria cidade naquele período, né? E como tu vê hoje, o que que tu acha, assim, que... claro que o mundo mudou como um todo, radicalmente quase, né? Mas o que que tu percebe até na nossa região aqui e no teu pensamento como empresário mesmo? Eu sou na todas as entidades que eu participei, eu sou uma pessoa extremamente crítica, tá? Eu sou muito crítico com as situações e os negócios. Eu enxergo Pelotas as mesmas coisas a mesmo jeito que eu enxergava em 99. Eu acho que é uma terra ainda de oportunidades. É uma terra ainda que se pode muito empreender. Eu tenho certeza que tem muita coisa para fazer em Pelotas, ainda muito. Então eu sou um pouco contrário da cultura, com todo respeito, pelotense, de dizer que as coisas não dão certo. As coisas dão certo, é fazer elas certas, fazer elas corretamente. Tá? E isso eu digo de 99 para 2023. Nós temos ainda uma terra de oportunidade, nós somos uma cidade que tem um potencial cultural da população muito elevado em relação a todo o Brasil, digo naturalmente. Nós temos um porto a 50 quilômetros, nós temos 3 rodovias, nós temos energia elétrica, nós temos espaço, nós temos água doce, tá? E nós temos consumo. Todo mundo fala que Pelotas não consome. Não, Pelotas consome. Na época que lançaram o celular da Claro, naquela época, 2001, 2002, nós vendíamos o mesmo volume de celular que vendia Caxias do Sul. Então, existe potencial de consumo. Não tem riqueza acumulada igual a cidades ricas como Caxias, Canoas, Sapucaia. Mas o potencial de consumo ele é muito parecido. Tá? Então, o que é isso? Isso é oportunidade. Tá? Então, eu sigo acreditando muito em Pelotas. E eu, quando falo em Pelotas, não falo na cidade de Pelotas, eu falo na região de Pelotas. Ninguém abre negócio em Pelotas pensando na cidade. Todo mundo abre um negócio em Pelotas pensando numa região que tem 1 milhão de habitantes. Claro. Nós temos uma região que tem 1 milhão de habitantes. É 100 quilômetros para cá, 100 quilômetros para lá, mas esse é o teu potencial de consumo. Ninguém de sã consciência abre um negócio aqui pensando em 350 mil pessoas. Não. Sim. Tanto que grandes redes de varejo estão aqui, tem grandes redes de varejo querendo vir para cá, tem rede de hotéis internacional abrindo aqui. Nada disso é de graça, Paulo. Ninguém desses grandes partners abre um negócio sem estudar o potencial. Ninguém faz isso. Isso é uma coisa que não existe. Então, eu afirmo, Pelotas tem oportunidade, e muitas oportunidades. Agora, o meu sonho como pelotense é que as pessoas daqui empreendam. Não deixe as pessoas de fora virem empreender aqui. Se agilizem, empreendam, vão atrás, busquem novos negócios. Porque se nós não buscarmos com o nosso pessoal, alguém vai vir. Assim aconteceu com as revendas. Eu te falei que em 99 todas as revendas eram familiares. Hoje, nenhuma revenda é de Pelotas. Todas são de fora. Sim. Então a oportunidade está aí. A gente encilhar o cavalo, como sou veterinário, ou não encilhar o cavalo. Com certeza. E foi esse teu pensamento, muito provavelmente, quando abriste de outras marcas também. Com certeza, porque depois que tu vai criando também um corpo de negócio, é mais fácil tu abrir e empreender. Porque tu tem uma estrutura de back-office montada. Então, na realidade, o nosso pensamento, Paula, da empresa é o que nós podemos atender melhor o nosso consumidor. O nosso consumidor, ele quer um carro básico, ele quer uma picape, ele quer um caminhãozinho de carga, ele quer um furgão. Então, na realidade é o seguinte, nós aumentamos as marcas para aumentar a nossa base de negócio, entendeu? Para atender o mais gente possível dentro do mercado automobilístico, mas com várias plataformas de carros que atendessem a população em geral. Se eu trabalho com uma marca que atende lá 100 mil pessoas, porque os carros são formatados para aquelas 100 mil pessoas, hoje nós conseguimos atender as 350 mil de Pelotas e 1 milhão da região. Então esse é o nosso, o aumento de marcas é sim para atender melhor, para nós fixarmos aqui, nós somos pelotenses, nós
estamos há 20 e poucos anos aqui, não pretendemos sair. Sim. Então nós queremos realmente ter corpo para atender cada vez melhor a população da região sul. Essa é a nossa visão de empresa. Entendeu? Sim, se enxergam como grupo realmente, né? Isso. Agora, Zé, fico pensando, né? Eu que como tu falaste, né? Empreendo, já tive outras empresas também, já tive equipes maiores, né? Fico pensando que não deve ser fácil liderar 350 pessoas que sim são de um grupo, mas que cada uma representa, de certa forma, uma marca. Eu queria que tu contasse como é que tu faz isso. Porque, claro que a tua visão é do Grupo Unisul. E o funcionário da Renault, por exemplo? Como é que tu entende o que eu quero te perguntar? Sim, que cada um tem uma característica, uma cultura, né? Cada marca. Né? Isso. Tanto que cada marca tem um país de origem, né? Um é da China, o outro é da França. Mas eu acho que o empreendedor, Paulo, como tu disseste, eu acho que ele tem que conseguir passar a sua essência. Tá? Não interessa a marca que tu vende. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Tem megas lojas, mega magazines que vendem 50 marcas dentro do magazine. Tá? Mas a essência da empresa, o jeito que ela treina seus colaboradores, o jeito que ela mostra o que ela, a perspicácia que ela tem para atender os seus clientes é o mesmo. Então, assim, a nossa cultura interna é a mesma para qualquer marca. O jeito de nós atender é igual para qualquer marca. Tanto que é tudo interligado. O nosso hoje BDG de lead é para todas as empresas. O nosso RH é para todas as empresas. Nosso pessoal é para todas as empresas. Então, nós trabalhamos como Unisul Gala. Não interessa o que venha mais. Se amanhã de manhã vier uma venda de telefone, nós fizemos ao contrário. Essa nova loja de telefone tem que se adequar à nossa cultura. Nós fizemos ao contrário. Sim. Sempre ao contrário. E sempre gerando oportunidade para as pessoas que estão dentro da empresa. Tá? Nós não... Muito difícil nós trazer alguém de fora da nossa empresa. Então, se vamos abrir uma unidade de Santa Maria, 100% de certeza que alguém da empresa que subiu lá os degraus vai para Santa Maria. Para fazer a direção. Por que eu penso nisso? Por que nós fizemos isso? Porque tu consegue mostrar o que tu quer para essas pessoas, para esses colaboradores. E te digo assim, os nossos colaboradores, eu te falei lá no começo da entrevista, eles se sentem parte da nossa empresa. Eles não são coadjuvantes. Eles são os artistas principais disso. Sim. E isso nós deixamos muito claro para lá. Quando tu fala assim, eu fui lá no Facebook, fui no Instagram procurar coisas tuas. Tu não vai achar coisas minhas. Não. E olha que, né, sou jornalista, é o meu papel. Mas não é por eu querer ou não aparecer. Sim. Não é por isso. Não é, eu quero reservar a minha vida com a Zeferina, com a Helena e com o Francisco. Não. É porque eu acho que realmente quem faz as empresas, quem faz os negócios, não são os donos das empresas. Eles dão a direção, eles dão a cultura, eles dão a missão, mas eles não tocam o dia a dia. Então o dia a dia é feito realmente para todos os nossos colaboradores. Nós estamos aqui agora... Nós estamos de frente, eu e tu, em 2 microfones, e tem várias pessoas aqui atrás fazendo isso acontecer. Tá? São mais importantes que nós dois, porque eles podem ligar o botão do power ali agora, nós não falamos mais nada. Entendeu? Nós temos a nossa importância. Temos, lógico que temos. Ninguém vai abdicar de uma importância. Mas eu tenho certeza que isso, para mim, é o motor de qualquer negócio, o motor da vida. Não somos nós somos que dirigem o leme lá, mas os motores não são nós. Por isso que tu não vai me encontrar nem antes e nem depois em redes sociais e coisas. Não porque eu não queira, não porque eu ache ruim, não. Porque é uma maneira que eu construí minha vida, entendeu? De realmente dar importância para quem faz. Nas entidades, FenaDoce, CDL, tu pode procurar aí em todas que eu fui 5, 6 vezes da FenaDoce, se tu achar para mim duas fotos do governador, é difícil. Sim. Mas por acreditar, tá? Não por um jeito de ser, não por uma coisa que eu me molde para ser. Não fujo da situação. É uma forma que eu criei na minha vida de tocar, de aparecer. Agora, no offline, imagino eu que tu seja o contrário do digital, que tu seja muito presente.
Por mais que, claro, não consiga estar presente, né, em todas as unidades a todo momento e em todas as frentes também que tu executas. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é o teu papel hoje em dia, Zé. Claro que hoje, imagino eu, que seja bem diferente de 99, né? Tanto a responsabilidade quanto as atividades em si, né? É completamente diferente, Paulo, e isso é um outro ponto que eu acho que é legal debater, porque isso é um aprendizado. Tá? A gente, quando toma conta do negócio, quando tu consegue ter braço para tomar conta do teu negócio, tu é onipresente, tu toca tudo. Né? Tu manda pagar, tu manda receber, tu manda atender, o cliente quer falar contigo, a reclamação chega no teu e-mail, tu já quer ligar para dona Paula que o carro furou o pneu não sei aonde. Então é um jeito de tocar um negócio. Tá? Há uns 10 anos atrás, por aí, nós focamos em mudar a forma de gestão, né? Nós mudamos a forma de gestão e realmente hoje eu tenho 3 diretores, tá? Que é o Hernani, o Marcelo e a Adriana, que realmente tocam o dia a dia nesse negócio. Tá? Mas esse processo para mim foi muito dolorido, porque chegava uma hora eu achava que eu não tinha nenhuma importância. Ah, não tenho importância no negócio. Ah, mas o cara não fala comigo. Ah, o cara do banco fala com a Adriana. Os caras da montadora falam com o Hernani. Então, assim, foi um processo duro para mim, porque volta e meia eu ia lá, me metia. Aí os 3 me chamavam e diziam, não, nosso combinado não é esse. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande nisso, de conseguir sair. Hoje eu sempre digo que eu sou um drone, tá? Eu tô olhando tudo ao mesmo tempo, todos os relatórios chegam em mim, nós temos um BI, um sistema que funciona perfeitamente, então eu tenho todo o controle da empresa, mas não tenho a gestão do dia a dia, e nem eu quero ter. Eu também brinco assim, dizendo o seguinte, se eu conseguir viajar 15 dias e meu telefone não tocar, eu sou o melhor administrador do mundo. Por quê? Porque as pessoas estão tocando meu negócio. Então eu sempre faço essa reflexão. Quanto menos meu telefone tocar, mais a minha empresa está andando bem. Sim, o Jorge Cury falou algo parecido aqui no podcast, comentando que quando ele não está na cozinha é porque a cozinha dele está funcionando muito bem, né? Se a equipe dele consegue tocar a ponto das pessoas acharem que ele está cozinhando, exatamente. Bom, então é perfeito. E também, Paulo, aí tu tem que também saber ou querer que tamanho de negócio tu vai ter. Né? Se tu quer te envolver diariamente e ficar dentro do negócio, tu não vai crescer. Porque o teu negócio é a limitação da tua capacidade física e mental. Né? Tua capacidade física e mental, ela é finita. Tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então, que tamanho de negócio tu quer ter? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Eu acho que todo empreendedor pergunta que tamanho de negócio eu quero ter. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Vale a pena crescer? Essa é outra pergunta que tem que se fazer. Vale a pena crescer? Pois é, Zé, tu sabe que te ouvindo, eu me faço essa pergunta. Eu tô nessa fase da minha vida. Até que ponto eu quero crescer? Eu trabalho muito com o digital, não só, né? Mas a minha presença é muito no digital. E a gente sempre fica refletindo muito. Hoje em dia, tudo é muito diferente, né? Os números, os valores, a presença, os seguidores. São coisas muito gigantes, muito diferentes de antigamente, mesmo na minha época, porque na comunicação tudo mudou e mudou muito rápido. E eu sempre me faço esse questionamento, né? Até que ponto eu quero crescer? Porque eu acho que pra gente virar o drone, pra chegar nessa fase, tem um trabalho muito árduo pelo caminho, né? Muito. Então, como foi pra ti, assim? Porque tu comentava que lá não era o teu sonho lá atrás, né? Não era uma coisa tão planejada, tão visualizada, de repente, na tua cabeça. Como foi esse processo? Já pensou em desistir em algum momento? Não, eu nunca pensei em desistir. E eu sempre fui um cara com planejamento. Eu nunca fui afoito. Nunca. Eu posso ter perdido algum negócio por ter estudado bem. Mas nunca fiz um negócio por ser afoito. Entendeu? Negócios dão errado, dão certo. Não estou dizendo que ninguém acerta todas. Eu não acertei todas, Sim. tu não acertou. Ninguém acertou todas. Eu sempre digo que os 500, na lista dos 20 anos, dos 500 maiores executivos dos Estados Unidos, tá? 500 quebraram. Os 500 melhores executivos dos Estados Unidos, todos quebraram. Que isso? Um aprendizado. Então a vida é feita de aprendizado. Ninguém nasce sabendo. E tem aquele ditado, a dor ensina a gemer, né? Então é o seguinte, tu só não pode errar de novo.
Eu sempre digo, o negócio, ele não permite que tu erre uma sequência de vezes. Não erra. Tu não pode errar. Não na mesma coisa. Não da mesma coisa, pode errar outras coisas. Sim. O teu cliente, que tu é uma empreendedora, tu tem cliente, ele não vai aguentar ser maltratado 2 vezes. Entendeu? Tu pode errar de uma maneira diferente. Então, assim, eu nunca tive medo, Paulo. Sempre tive precaução. Eu acho que isso é uma coisa que o empreendedor tem que ter. Ele tem que ter coragem, ele tem que ter visão, mas também ele tem que ter uma dosezinha de precaução. Tá? Porque hoje o empreender no Brasil é um risco absurdo. Hoje o empreendedor, tu tem o risco fiscal, tu tem o risco judicial, tu tem o risco trabalhista, tu tem o risco financeiro. Então é muito difícil empreender no Brasil. É um fato, e não estou falando nada de governos e de política. Sim, não, sim. do empreendedor mesmo. É um risco. Por exemplo, agora o mercado parou. Taxa de juro lá em cima. Potencial de compra, de consumo da população lá embaixo. Nós vamos passar um ano extremamente difícil. E não estou falando no Brasil. Sim. Nos Estados Unidos está igual, na Europa está igual, na África está igual. Tudo. Então, o empreendimento, eu acho que ou a pessoa ela tem um pouco desse DNAzinho de empreendedor, ou não se arrisque. Eu acho que o empreendedor ele não pode arriscar. Eu acho que ele pode arriscar numa dose aí. Uma dose homeopática de 20% do teu negócio, tu pode arriscar. Mas tu só arriscar a consequência do teu negócio, na minha visão e na minha experiência, ela vai se fadar a morrer. Tá? E eu te falo que tu quer crescer, né? O crescimento gerador. O crescimento gerador. O crescimento gerador por inúmeras coisas. Primeiro, porque tu vai ter que abrir mão de mais do teu tempo com coisas hoje que tu faz, com teus 2 filhos, com o teu marido. Tu vai ter que ter mais gente. A administração de colaboradores não é uma coisa muito simples. Sim. Tu vai começar a ter um risco financeiro que tu não tinha um pouco antes, porque o teu negócio vai crescer, tu vai ter um pouco mais de demanda, uma outra sala, mais câmeras. Então isso, algum lado tu vai abrir mão. Ninguém faz sem abrir mão de alguma coisa. Eu sempre digo, o sucesso, o crescimento, ele custa algum preço. Quantas pessoas tu já viu que não viu os filhos criar? Quantas pessoas tu já viu que não viu outras famílias? Hoje é milionário. É uma decisão. É uma decisão. Certo ou errada, ninguém vai dizer se está certo ou está errado. E eu acho muito difícil, acho que para as mulheres um pouco mais pela questão, né, materna e tudo, por mais que, claro, existam muitos pais presentes que também se questionem. Mas a gente ouve muito hoje em dia 2 frentes, assim, 2 linhas, né? Até mesmo nesse mundo da internet. Tem a linha da alta performance. E aí, então, tu acorda e assiste um podcast, e assiste alguma mensagem mais motivacional e tu quer fazer acontecer. E aí, quando vê alguém já tá ali falando sobre equilíbrio e sobre até que ponto isso vale a pena e que às vezes a conta não fecha. E bem isso, né, que tu vais precisar abrir mão de certas coisas. Eu sou mentora, né, de marcas, principalmente marcas pessoais, né, escrevo, sou comunicadora, então traduzo negócios das pessoas em palavras, né, que conectam, que vendem. E então sou muito eu. Só que como tu falavas, para crescer, muitas vezes a gente tem que entender que a gente tem um limite. Ainda mais se a gente quer ficar também com o marido, viajar, ficar com os filhos. Como que tu faz o que tu fizeste? E acredito que ainda hoje tu tem esses desafios, né? Como é que tu faz essa escolha? É que tem horas que tu não tem escolha. Tem momentos na tua vida que tu não vai ter escolha. Ou tu vai tomar aquela oportunidade daquele momento que os caras vão chegar pra Paula aqui e dizer aqui, ó, eu preciso que tu cuide da marca Apple, Paula. É hoje. Agarra. Então, assim, tem horas que tu não tem escolha. Então, tu vai tomar aquela decisão e vai tentar montar ou moldar o teu back-office, a tua vida, para aquela escolha que tu fizeste. Então, tem momentos diferentes. Hoje eu tenho 52 anos. Eu não sou o mesmo cara de 30. Porque a minha atividade de 30, a minha gana de 30, e o que eu tinha que fazer de 30 para pensar nos 50 como eu estaria, então a minha tomada de decisão também é hoje diferente dessa marca Apple que eu teria com 30. Eu posso pegar essa marca Apple hoje, mas eu tenho outra estrutura para tocar essa marca Apple hoje.
Né? É o que eu estava te falando, eu tenho colaboradores, eu tenho estrutura, eu tenho uma empresa, eu tenho uma família montada. Fica mais fácil de eu tocar. Então são momentos diferentes da minha. A tua decisão, eu tenho certeza que as tuas decisões hoje com teus 2 filhos, teu marido, era diferente de 15 anos atrás. Com certeza. Totalmente diferente. Porque de pegar tua bolsinha e ir embora pro Canadá trabalhar lá. Hoje o cara chega pra ti, vamos embora amanhã, Paula. Tu não vais? Não vai nem até Caxias, que eu morei, por exemplo. Então, assim, os momentos são diferentes, né? O que eu acho que eu tenho na minha cabeça, assim, tudo dá pra fazer. Sim. Eu não acredito em coisas que não dá pra fazer. Não acredito. Na minha, assim, ó, tu vai abrir mão, vai doer, tu vai formatar a tua vida, tu vai mudar, mas tudo dá pra fazer. Tudo dá pra fazer. Mas é consequência da tua vida. E tu tem que ter opção. Né? Tu vai formar os teus filhos. Será que teus filhos hoje, se tu tá presente em casa, trabalhando digital, adianta tu estar presente? Não sei. Porque também tu não tá dando tempo pros teus filhos dentro de casa. Então, não é que tu está em casa que tu tá gerando carinho, que tu tá gerando... Não! Tu tá em casa trabalhando. Então, quando tu fala em home office é muito cômodo, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, mas ele não resolve o teu problema de família, de criação de filho com o teu marido. Não, porque tu tá lá envolvida com a tua cabeça em outras coisas. Sim, sim. Então, eu acho que são... Eu também sempre falo muito assim, a vida é feita de escolhas. Tu escolhe o certo, tu escolhe o errado, tu escolhe o que mais te convém no momento. Tá? Mas eu acho, volto a te dizer, dá para fazer tudo. Sim. E eu digo assim, empreendedores mais novos, metam os peitos. Metam os peitos. A vida é feita de oportunidade, tem muito negócio bom aí para todo mundo ganhar dinheiro. Eu acho que nós estamos acostumados a só reclamar. Nós estamos acostumados a sentar num bar e reclamar. O governo, os caras chegam a reclamar do governo que nem sabe quem é o governador. Então, eu acho que isso é uma coisa que é intrínseca na nossa comunidade daqui. Eu viajo muito, eu tô sempre fora de Pelotas, passo no mínimo 10 dias por mês fora em Pelotas e digo assim, é um outro mundo. Eu acho que se eu não ficasse um tempo fora de Pelotas, não sei se eu não me contaminaria. De repente eu contamino. O meio te contamina. O ambiente nos forma, né? O ambiente nos forma. Então, se tu não sair um pouco disso e olhar... Hoje, como tu dissesse, Paulo, hoje tu acorda de manhã, tu pega um telefone, tu olha todas as notícias financeiras do mundo. A hora que tu quiser. Tu olha todos os podcasts do mundo de caras bons, ruins e medíocres. A tua informação está na tua mão. Então, digo assim, hoje a pessoa que não quer se informar, que não é informada, é porque ele não quer. Com certeza. Ele não quer. Então, assim, aí é o que eu digo, tem que ter atitude. E entra o nosso poder de escolha até na curadoria das informações, né? Porque antes não se tinha. A gente era, né, colocavam goela abaixo a informação. Agora a gente tem, não digo até demais, porque eu acho que a informação nunca é demais, mas tem um volume muito grande. Então, a escolha começa aí, né? Eu li um livro há pouco muito bom, Zé, eu gosto muito de ler, e é uma ficção, A Biblioteca da Meia-Noite. Fala muito sobre isso, sobre o poder das nossas escolhas. E ao contrário do que a protagonista pensa, as escolhas que fizeram a vida dela mudar foram as pequenas, não foram as grandes, foram o dia a dia. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Quando a gente acorda e já decide pegar o celular ou não pegar, né? Olhar para o filho de verdade ou fingir que tá ali com ele, tudo é escolha, né? Mas esse comparativo que tu falou é uma coisa... No negócio é mesmo... Eu posso dizer que no negócio é a mesma coisa. As coisas pequenas dentro da empresa geram muito mais resultado que as decisões grandes. Isso eu te digo assim, que nem na nossa vida. Entendeu? Sim. E a maioria hoje dos administradores, eles pensam só no macro. O macro, ele resolve alguns momentos, decisões macro. Mas as decisões hoje do teu corpo gerencial do dia a dia, esse muda a locomotiva da tua empresa. Esse tu consegue ter resultado instantâneo. Então, isso é uma coisa super importante que tu falaste. Sim. As mudanças, não precisa ser mudanças, não. A Paula vai sair de Pelotas, vai morar em Nova York. Não. Tu pode muito bem trabalhar em Nova York hoje online. Sim. Tem essa possibilidade, entendeu? Então, tu pode fazer uma pequena mudança e ter uma grande mudança de reflexo na tua vida. Com o passo que tu deu lateral. Nem para frente tu deu, mas tu deu lateral. Então, esse tipo de coisa hoje as pessoas acho que se preocupam muito no macro das coisas. E eu acho que o macro, ele lógico que ele resolve alguma decisão, uma decisão pesada, uma decisão... Mas o pequeno do dia a dia que vai mudando a tua percepção das coisas. Em qualquer negócio.
E na tua vida. Eu acho que essa sinergia que o negócio e a vida fazem junto faz a diferença, né? Uhum. Eu, pelo menos assim, na nossa empresa lá, eu tenho um pouco de mania de analisar um pouco as pessoas, né? A minha mulher que é psicóloga, eu não sou. Sou veterinário. Uhum. Mas eu sempre digo que os grandes administradores, os grandes gerentes, os grandes CEOs, eles têm uma vida pessoal organizada. Tem. Uhum. Por que eu te digo isso? Porque eles precisam. Preciso. Ele precisa. O cara não sai 11 horas no escritório de helicóptero, sentar em Alphaville, chegar lá, dormir 6 horas por dia. Se ele tem a vida estruturalmente desorganizada, ele não vai conseguir fazer. Não vai. Essa é uma opinião minha particular. Não vai. E a mesma coisa o meu gerente. Ele tem uma vida pessoal desorganizada, uma vida financeira desorganizada, ele não vai conseguir suprir. Porque vai chegar uma hora que ele vai explodir o motor dele. Uhum. Ele explode o motor. Então eu acho que tudo isso tem que caminhar um pouco junto para te conseguir vencer, né? Para te conseguir delinear a tua trajetória. E vou te ser repetitivo, e isso tudo passa para mim por planejamento. Uhum. Aonde eu quero ir? Como eu quero ir? De que jeito eu vou chegar lá? Qual é a forma que eu posso chegar lá? Se tu não planejar a tua vida, a vida tu planeja ela até um ponto. Tem coisas que surgem na vida Claro. que tu não consegue. Sim. Mas tu tem que ter um norte do Tem que que tu ter quer um na tua norte, vida. é. Onde é que eu quero estar com 70? Eu quero estar em Miami, posso estar em Laranjal, sem problema nenhum, mas eu tenho uma visão de vida. Sim. E o teu negócio é a mesma coisa. O que eu quero no meu negócio? Que tamanho eu quero ter? Que jeito eu vou chegar lá? Quem é que vai trabalhar comigo? Como é que eu vou formatar isso? Da onde eu vou tirar o recurso? Então isso é planejamento. Um negócio sem planejamento é um negócio morto. Uhum. É. Mais uma vez eu faço um paralelo com a comunicação. Esses dias eu ainda fiz uma postagem no Instagram que falava sobre isso. Que hoje em dia todo mundo fala, né? Como ser intencional nos stories, nas postagens, nos conteúdos. E eu ainda comentava, tem que ser intencional na vida, né? Porque tu não sabes o que tu quer pra tua vida. Mas tu fica pensando o que tu vai postar, o que tu vai comunicar pro outro. Quando, na verdade, o trabalho de base ali não tá feito. Então, tu sempre vai ficar perdido. Tu trabalha com isso, né? Mas eu acho que isso eu acho que tem uma grande diferença, né? A comunicação pré-pandemia e pós-pandemia. Sim, né? sim, com Vocês certeza. devem ter estudos profundíssimos Sim. sobre isso. E acho que muita coisa, até hoje, nem resposta tem, né? Nós vamos ter essa resposta lá na frente do que vai acontecer, Sim, né? sim. Porque realmente mudou. Mudou a comunicação, mudou o jeito de consumo, tudo mudou. E nós, pelo menos no nosso negócio, eu te digo que eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, que jeito as coisas vão acontecer. Sim, Entendeu? sim. De jeito que nós vamos atender, de jeito que nós vamos se comunicar. Nós se comunicava de uma maneira super arraigada antigamente, né? Nós anunciávamos num jornal X, YZ. Aham. Então isso tudo mudou de uma rapidez Né? que tu teve que te adaptar assim. Foi uma guerra. Foi uma guerra. Como é que eu vou chegar na Paula se não posso sair na rua? Se o cara não distribui um jornal, não dá um panfleto, como é que eu vou chegar na Paula lá? Sim. Então isso foi obrigado a ter uma mudança drástica em um período muito pequeno de tempo. Uhum. E para mim até hoje não se alinhou ainda o que vai ser. Essa é a minha opinião. Tu, lógico, tem conhecimento muito maior que eu, mas ainda para nós ainda é uma incógnita de como essas coisas vão se acomodando, né? Sim. Porque cada momento está mudando, entendeu? Tem muita rede social, muita informação, como tu disse, tu tem uma avalanche de informação que se tu não selecionar, tu fica louco. Então isso é uma coisa que para mim vai ser um aprendizado. Eu acho que o que vai acontecer nesse futuro. Sim, sim. Tá? Acho que se falava na pandemia, vai acabar as lojas físicas, né? Se falava muito sobre isso. O home office, como tu dizias, era a melhor coisa do mundo, né? Depois ninguém mais queria ficar em casa. Aí o Walmart, a Amazon, não vai ter mais supermercados, não sei o quê. O primeiro movimento pós-pandemia, a Amazon comprou uma rede de supermercado. Aí ninguém entendeu o que a Amazon está comprando no supermercado. Não, ele entendeu que as pessoas também ainda querem tocar, as pessoas querem ver, elas não querem só comprar pela internet. Sim. Então eu acho que isso ainda vai ter uma grande acomodação ainda nesse mercado ainda. Sim. Que nós vamos ver no futuro. Eu não tenho nenhuma visão sobre isso assim estratégica. E acho que só o tempo vai nos dizer como formatar. Como formatar. Na verdade, eu acho que até
pensava sobre isso durante a nossa conversa, porque imagino que o teu segmento tenha mexido muito naquele período, né? A questão das concessionárias de veículos, os veículos que estavam muitas vezes em casa. E também na minha área mudou muito, não só naquela época como agora. Eu acho que também se ganhou uma pressa de fazer, uma pressa de fazer acontecer. E recentemente a gente está vendo muito falar sobre a questão da inteligência artificial, né, dos novos recursos. Então, na própria questão da escrita, né, Zé, o chat GPT não precisa mais escrever, não precisa mais pintar, não precisa mais fotografar. Tu diz lá para o computador e ele vai fazer. Mas como tu dizias, eu fico pensando até que ponto é bom a gente encurtar tanto caminho, né? Porque a gente encurta e fica uma coisa tão sem sentido que eu acho que, eu posso estar errada, mas eu acho que o movimento que deve acontecer é mais ou menos como a pandemia. Ah, nada mais vai existir. Não, o que as pessoas vão querer justamente é essa humanidade toda que está faltando e que vai faltar cada vez mais, né? Eu acho que está tendo uma reversão. Sim. Eu acho que as coisas estão... E posso dizer que eu acho que tem coisas que vão voltar pré-pandemia atrás. Porque as pessoas também pegaram um significado humano nessa pandemia. Sim. Uhum. As pessoas ficaram mais humanas. Sim. Perceberam, né? Perceberam a fragilidade da vida. Uhum. Então as pessoas ficaram mais humanas. As pessoas querem uma relação. As pessoas querem falar com o gerente do banco, não querem ir lá passar um cartão. Sim. Então isso mudou muito as pessoas. No meu negócio, Paula, não existe venda 100% digital. Nem nos países mais tecnificados do mundo. Uhum. Não, o cara quer, ele no momento ele quer ir na loja, ele quer sentar ali e ele quer conversar. Sim. Ele pode fazer todo o processo de banco, todo o processo digital, documental, tudo via digital. Mas no momento ele quer ir lá. Então, ó, isso é um tipo de coisa que eu tenho certeza que não vai mudar. Uhum. Entendeu? Eu sou uma pessoa que gosto do consumo assim, eu quero olhar minhas coisas que eu vou comprar. Eu quero lá olhar minha camisa. Uhum. Quero. Ah, eu sei que a camisa é tal, XYZ, da marca tal. Mas é diferente tu tocar. É. E vocês, mulheres, é mais diferente. Né? Vocês querem ir lá botar a roupa. Porque a modelagem de tal marca tal. Então, todo mundo dizia que não ia existir. E hoje todo mundo se deu conta que potencializou as lojas. As lojas, aliás, as lojas melhoraram, as lojas estão sendo reformadas, as lojas estão criando alternativa para cada vez tu ter experiências melhores dentro daquela loja. Entendeu? E as revendas de carros a mesma coisa, nós estamos reformando todas as marcas, estão reformando todas as lojas, de aumentar o teu nível de experiência, de atentar o teu nível de satisfação. Então nós ficamos mais humanos. Querendo ou não, eu tenho certeza que nós ficamos mais humanos. Então, se nós conversássemos isso há 3 anos atrás, nós dois estaríamos falando totalmente diferentes, eu te garanto. Nós ia estar sentados aqui os dois e ia dizer, acabou as lojas, tudo é digital, o mundo não sei o que, ou não é verdade. Sim. Então, também para te ter negócios, tu ser um empreendedor, tu tem que te adaptar rapidamente às mudanças. Né? Isso é uma coisa que os negócios hoje, o que demorava 2, 3 anos para acontecer, está acontecendo em 60 dias. E acho que também não tomar as verdades dos outros como certas, né? Não existe. Porque muitas vezes, como eu te comentei, eu gosto muito de ler, né? Então, leio muito sobre livrarias, inclusive, sobre o mercado dos livreiros. Muito se fala, né? Não existe mais espaço para livraria, para tudo mais. Mas se tu vai ver fora do Brasil, os grandes centros fecham e as livrarias de bairro só abrem. Porque é justamente isso, só aumentam. Por quê? Porque a experiência, né? É o contato mais próximo. Eu acho que falou uma coisa totalmente certa agora. As pessoas se referenciam assim, eu vi o mercado americano agora está abrindo revenda a 100 km. É o mercado americano. Não pense no mercado. Vai lá, te referencia com algumas coisas que sirvam para o teu negócio. Sim. Mas não tenta copiar e colar, não vai dar certo. Há uns 10 anos atrás eu vi uma palestra, com certeza, o Peter Drucker. Peter Drucker é um dos maiores. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca me esqueci. Todo dia eu penso nisso no meu negócio. Então, eu estava lá e um cara perguntou na plateia para ele assim, como é que tu enxerga o teu negócio para o ano que vem? O senhor que é um gestor, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor formataria o teu negócio, como é que o senhor vê a economia para o ano que vem? Aí ele perguntou assim, onde é que tu tem loja? Aí ele disse assim, eu tenho loja em tal lugar. O senhor tem uma loja em tal lugar, em Pelotas, lá na Fernando Osório. Eu tenho uma loja lá. Então é o seguinte, nesse caso, eu vejo dentro do meu elevador. O cara como? Eu desço com 5, 6 pessoas e pergunto como é que eles estão.
Está pensando em investir agora, vai comprar carro, vai não sei mais o quê. Então é o seguinte, nada é certo. Você não pode pegar uma referência econômica dos Estados Unidos e servir a Pelotas. Sim. Aqui é uma outra economia, um outro jeito. Então tu não pode... o mercado de São Paulo desabou agora. Lá em São Paulo. É lá em São Paulo, não é aqui. Sim. Aqui é outro jeito, é outra economia. Aqui produz... Aqui nós vivemos em cima do comércio, da medicina, da agropecuária, não tem nada a ver com indústria. Então também as referências... tem que pegar as referências certas. Né? Não pegar a referência errada. Geralmente os caras analisam o negócio pelo mundo. É importante saber do mundo? É lógico que é importante saber do mundo. É lógico que é importante saber da economia do Brasil. É lógico. Mas o que te afeta o teu negócio diretamente é a economia regional. Com né? certeza. Tem uma baita seca em Cruz Alta, Panambi, tudo lá. Acabou a soja. É lá. Sim. Aqui choveu. Sim. A pessoa não tá nem analisando o seu ainda, né? E já tá... Bom, porque é como a gente falava até em relação aos governos, né? Muitas vezes a pessoa não tem a sua casa, a sua estrutura, o seu negócio bem resolvido, mas acha que conseguiria resolver, né, um país continental. Isso a gente conversou muito até no último episódio da primeira temporada. E é um comportamento que a gente vê cada vez mais, né? Infelizmente, se a gente aprendeu em certos aspectos, isso parece que a gente nunca aprende, né? E o nosso país é um continente, realmente, né? O que serve aqui não serve no Amapá. Sim. Então, isso é uma coisa também que... Agora, tu imagina uma administração de uma loja de rede que tem que pensar no cliente do Amapá e o cliente de Pelotas. Do modelo de loja, de como contacta, como é que ele se refere àquela pessoa. Comportamento. Né? É muito difícil. Para nós, que temos algumas revendas, o jeito que nós trabalhamos em Gravataí é diferente do que tu trabalha em Bagé. É totalmente diferente. O cara, a pessoa das grandes cidades, ele já quer chegar saindo, né? Ele já quer chegar, tomar o café dele, fazer a revisão e quer ir embora. O cara de Bagé, ele quer chegar lá, tomar um mate, fazer um mate. Ele é totalmente diferente. Então, se tu não adaptar a esses meios, tu tá fadado a morrer. Tu não pode implementar uma coisa que dá certo na capital aqui. Não que seja melhor lá e que seja pior aqui. Não. Sim. É a cultura. Ou tu te adapta também à cultura das tuas regiões no teu negócio, ou tu tá fadado a morrer. A gente vê isso até em franquia, né? As boas franquias se adaptam. Se tu vai no próprio McDonald's, não que ele seja sempre uma perfeição, mas em cada cidade de um jeito. Vai em Buenos Aires, vai no Brasil, não é do mesmo jeito, né? Então precisa se adaptar. É outro tipo de bife, é outro tipo de montagem de sanduíche, é outro tipo de loja, relação com as lojas. Então isso é uma coisa que tem que se atentar no teu negócio, né? Eu quero dizer, eu vou te voltar a dizer que o empreendedor é um cara que tem que ter força de vontade, porque ele tem que pensar em tudo isso. Aí que eu te respondo também. Isso a cabeça tem que ser do empreendedor. Isso é obrigação do empreendedor conseguir sentir isso das comunidades. Sim. Ele tem que dar visão para a empresa, para os teus colaboradores em cima disso. Ele é o certo e ele é o errado. Ele é o culpado ou ele é o inocente. Nesse ponto. Então, ele tem que fazer isso. Então, mais esse peso tem de empreender. Eu tenho certeza que esse teu estúdio aqui, se estivesse em Porto Alegre, seria totalmente diferente. Uma forma de tratar diferente, o jeito de tratar diferente. Os caras sempre chegam aqui das montadoras. E o mate? Quem é que tem mate? Nós, o cara já tem característica. Chegou o cara do mate, sabe que sou eu. Né? Então, existem umas características que tu leva para onde tu for. Sim. Então é estranho. Nós tivemos agora nós tivemos nos Estados Unidos agora, fevereiro. Lá 15 dias no Dallas, olhando revendas. Processo de revenda. E eu faço um comparativo para ti, Paulo, assim. Em 2023 para 2015, a diferença... Em 2015 nós chegávamos nos Estados Unidos, nós se achávamos um tupiniquim. Nós somos atrasados. Nós somos horrorosos. Não temos nada. Tu chega hoje, nós somos muito parecidos. Nós somos extremamente eficientes. Nós temos toda a tecnologia que eles têm, nós temos. Toda a parte de serviço, nós somos até melhores. Tá? Então, o Brasil cresceu muito em termos de negócio. Não? O acesso digital favoreceu a isso a ti, né? Tu conseguir te comparar de eficiência, produtividade, de negócio a qualquer lugar do mundo. Então, hoje, nós temos todas as ferramentas para fazer um bom negócio. Os mentores, os cursos, os livros, tudo ficou mais perto, né?
Tudo. Aí, volto a dizer, é querer fazer. É querer fazer e ter aquela autocuradoria que a gente comentava, né? Que nem sempre é fácil, que no meio do caminho a gente erra, né? Se atropela, compra mais coisas, mais cursos do que consegue dar conta, mas a gente vai tentando, Ou né? te compromete com mais coisas que tu consegue fazer, vai chegar uma hora, vai ter que abrir mão disso. Então, o dizer não, né? Ser essencialista nas suas escolhas, eu acho que é o mais difícil, mas acho que não tem outro segredo senão viver, né? Senão ir errando e acertando até que a gente vai entendendo, né, Zé? Só que o negócio tem horas que ele não aceita tu errar, né? Muito, né? O negócio ele te cobra uma conta muito cara se tu erra muito, né? Isso é uma coisa que todo empreendedor tem que cuidar. Uma coisa é tu errar na tua vida pessoal 5, 6 vezes a mesma coisa, mas o negócio ele não aceita. O negócio, a hora que tu errar muito, ele vai cobrar uma conta muito cara. Sim. Então, eu sempre digo, as decisões do negócio, elas têm que ser muito bem analisadas. Decisão em cima da perna, a consequência é grave. E eu sempre falo que a consequência de eu ir mal no meu negócio é uma consequência de 350 famílias. O empreendedor tem esse peso também. As pessoas acham que não tem, Claro. mas eu tenho um peso de ter 350 famílias. Sim. Quando começou a pandemia, nós mandamos 30% das pessoas embora. 30. Nós tínhamos 450 pessoas, mandamos 150 pessoas embora no mesmo dia. Isso é muito ruim. Claro. E é bem como tu fala, são 150 famílias, né? Famílias, é muito ruim. No pior momento de vida daquelas pessoas, eu tive que tomar uma decisão. Entendeu? Isso não é nada agradável, né? Mas eu tinha que conservar as 300 que ficaram e abrir mão de 150, porque senão ia morrer as 450. Então é uma decisão dura, mas tem que tomar. Tá? Então, esse tipo de coisa de negócio tem coisas que não são nada agradáveis. E tem que tomar rápido. Tem que tomar rápido. Nós perdemos colaboradores com Covid, pessoas que faleceram. Então, tem a parte ruim pessoal do negócio. Sim, né? sim. Tem uma parte que quem está presente, diferente de uma grande rede que tem 5 mil lojas que não sabe quem trabalha lá, mas o cara que está presente no dia a dia, querendo ou não, tu lida com pessoas, lida com vida, lida com o ser humano, com casamentos ruins, filhos mal, cara mal. No dia a dia tu convive com isso o dia inteiro. Sim. Então eu sempre digo assim, que hoje o nosso pior, desculpe, estou falando totalmente errado, a nossa maior gestão hoje não é de venda, é de formar pessoa. Esse é o grande desafio de qualquer negócio hoje. Qualquer negócio. Há um mês atrás em Dallas, vou dizer para ti uma coisa. Eu tive numa revenda muito grande, um grupo muito grande dos Estados Unidos. E eu estava falando com um gerente de pós-venda lá, o diretor de pós-venda. E ele me disse assim, tu pode me mandar 3 aviões cheios de pessoas? Eu disse, como? Nós não temos pessoas. Me manda 3 aviões cheios de colaboradores eficientes. Lá. Sim, tu vê. Lá. Que o cara ganha $150 mil por ano. Imagina. Lá. Então, isso, eu digo assim, vai piorar para nós. Isso é uma questão que vai piorar. Ou hoje nós trabalhamos, aí não é uma questão só do empreendedor, mas das prefeituras, dos cursos técnicos, das entidades, de todo mundo formar mais pessoas, mais gente qualificada, mais gente com cultura, com caráter, ou o nosso negócio vai ficar muito difícil para frente. Porque robô não trabalha. O robô trabalha numa linha de montagem, o robô não atende. Então, essa grande dificuldade hoje nós vamos ter. Porque ainda que atenda, tem a pessoa que não quer, né? Como a gente dizia. Então, sempre vai ter a necessidade humana. Né? Mas isso não é uma questão só do empresário. Sim. Aí tu me perguntar assim, por que eu caí na minha vida também por entidade? Por essas coisas. Eu acho que o empresário, eu acho que ele tem uma obrigação. Essa é a minha visão. Uma obrigação de ajudar a comunidade. Tá? Tu é obrigado? Não, mas eu me sinto obrigado. Eu acho que isso é uma obrigação do empresário. Por quê? Eu faço no meu negócio aqui na comunidade, eu faço dos meus lucros aqui na comunidade, lógico que eu reverto em impostos, geração de renda, geração de riqueza para os funcionários, tudo. Mas eu acho que tu tem que te envolver. Se tu quer uma comunidade melhor,
Se tu quer uma vida melhor para os teus colaboradores, para tua família, se envolva. Volto a dizer, pare de reclamar no Café Aquário. Se envolvam. Botem para frente, discutam, ajudem. Não interessa quem está na prefeitura ou quem está na entidade. Nós somos a mesma comunidade. Não interessa se é do Inter ou do Grêmio. Se tu quer jogar futebol, não interessa se é o Inter ou o Grêmio. Joguem. Então isso é uma coisa que eu acho que a mudança... Tem que ter uma mudança... De mentalidade. De mentalidade. Sabe? Eu já ouvi várias coisas quando eu cheguei aqui em Pelotas em 2000, que as pessoas diziam, chegaste, aqui é um balde de caranguejo. Nunca me esqueço disso. Aqui é um balde de caranguejo. Quando um está em cima, o outro puxa. E de certa forma eu acho que é verdade. Eu acho que tem que mudar. Muito se fala aqui nas comunidades, nas entidades que eu participo, Paula. Hoje não participo tanto, mas participava, que eles diziam, lá em Caxias, isso. Lá em Novo Hamburgo, isso. Lá em não sei o que, isso. Mas é real. Em Caxias eles se matam no negócio no dia a dia. Mas quando é por brigar pelo negócio da região, quero ver se tu consegue derrubar eles. Eles se reúnem e conseguem qualquer coisa. Sim. Isso é envolvimento na comunidade. Aí eles ficam bravos que o cara... que o povo de Caxias elegeu 5 deputados, nós elegemos 1. O que é isso? É senso de comunidade, De né? comunidade. As pessoas estão dizendo, eu não. Deixa a Paula aí. Deixa o Zé ir. Eu não. O que acontece? Essa falta de protagonismo é o que mata, né? Só que isso é histórico. O Leonardo, meu marido, tu conhece, né? A gente gosta muito da Serra. A gente vai com certa frequência pra Serra. Eu já morei por um tempo breve lá também. E ele sempre fala, aqui as coisas funcionam, né? E a gente olha e tudo mais. Quem sabe a gente mora aqui. E eu sempre digo pra ele que por mais que sim, eu adoro a Serra, sempre gostei, tem que mudar aqui. Não adianta também todo mundo sair daqui, tu entende, Zé? Eu acho que a gente também tem que... Mas eu acho que nós somos pais, né? Tu é a mãe, eu sou Sim. pai. Nós temos que ensinar os nossos filhos a se envolver na comunidade. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter respeito pelas pessoas. Isso é uma questão de respeito. Tu vai em casas maravilhosas, aí em bairros maravilhosos, o cara tira todo o lixo e bota na calçada. E vira as costas, se rala. O que esse cara contribui com a comunidade? Zero. Não faz nem o básico, né? Não faz o básico. Então é uma questão de nós mudar um pouco a cultura. Não vou mudar em 1 ano, 10 anos, mas eu acho que tem que ter um começo. Sim, não vai mudar pra gente, mas Tem que ter alguém um tem começo. que... Eu sempre briguei, Paula, e continuo brigando. Eu acho que uma das coisas que eu me afastei um pouco das entidades, isso é uma coisa minha, nunca falei pra ninguém isso, foi isso. Nós montamos a Aliança Pelotas, a aliança que todo mundo fala. Nós montamos a aliança em 2002. Fábio Fonseca e eu. Nós sentamos lá, o Fábio era presidente da CP, eu era presidente do CDL. E nós sentamos e disse, Fábio, vamos juntar as entidades, todas, fazer uma grande entidade. A CP tem um prédio aqui, a CDL tem um prédio lá, a associação, o clube comercial tem outro prédio lá. Para que isso? O que isso reverte para o nosso associado? Zero. É zero. Vamos juntar. Montamos a Aliança Pelotas. Convidamos a Associação Rural, convidamos o Cindy Lojas e não me lembro qual é o outro hoje, recordo. E montamos uma grande festa. Para mim foi a festa de empresariado em Pelotas maior na história. Por quê? Porque nós fizemos em conjunto. Eram 10 entidades. Sim. Veio deputado, veio senador, veio governador, veio todo mundo. Botamos 600 pessoas no clube português. Mostramos força. Claro. Colocaram o olhar pra cá, né? Mostramos união. Nós estamos juntos. Vamos trabalhar. Quanto tempo durou? Pouquíssimo. Né? Pouquíssimo. Porque aí o clube, a CDL, do qual eu faço parte, quer fazer o mérito lojista ela sozinha. Para 50 pessoas. A CP quer fazer o mérito não sei o quê sozinha. Para 53 pessoas. A Rural quer fazer o mérito lá com 63 pessoas. E nós continuamos discursando e pouco fazemos. Aí quem quer abrir mão primeiro? Nós somos casados, Paulo, eu e tu. O que é o certo e o que é errado? Nós queremos abrir mão de quê para nós continuar nosso casamento? Alguma coisa nós vamos abrir mão. Sim. Então, e os dois lados. Né? Dos dois lados. Então, se nós queremos crescer,
é parar de discursar e fazer, tomar atitude. Uhum. Então, acho que isso falta no nosso povo. Com toda a sinceridade, isso vai pro ar em tudo que é lugar. Acho que falta, eu sou extremamente crítico com isso. Nós temos que ter uma união. E não é discurso. Não é discurso. E é no povo mesmo, como tu falas, porque na época da pandemia eu lembro que eu criei um perfil, um movimento para ajudar os empreendedores de Pelotas, com dicas, com tudo mais. Enfim, tava todo mundo aprendendo junto a lidar com aquela situação e a como não quebrar, sendo bem direta, né? E vários outros perfis foram surgindo, talvez alguns até antes do meu, não sei. Mas o que eu quero te dizer é que, para ver como isso tá em tudo, que em vez das pessoas se unirem e construírem um movimento único, não, queria todo mundo parecer que estava, né, encabeçando aquele movimento. Então, desde as pequenas coisas até instituições mais tradicionais e com um peso maior, realmente, como essas que tu falavas, isso acontece, porque é do ser humano, é da população, né? Não é só do fulano A ou B. Mas aí nós temos que se referendar com balde de caranguejo. Que eu volto a te dizer. Sim, sim. Isso é uma questão... a criança tem um pai, né? Eu sou o pai da criança. Mas a criança tem mãe, tem tio, tem madrinha, tem avó. Uhum. Então não precisa ser pai. Tu não precisa ser o titular em todas as questões. Tu pode ser coadjuvante em algumas. Tu nunca vai ser o melhor sempre. Sim. Nunca. Isso não existe. É. Hoje a Paula é a melhor no blá 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 no seu podcast. Mas tu não joga vôlei. Uhum. Tu não é melhor no vôlei. Então as pessoas têm que entender que ou se unem para ter uma força maior como região, para ter uma força maior como negócio, ou nós vamos estar sempre assim, o outro abriu. Aconteceu em tal região. E fazem 23 anos, 24 que eu estou aqui, e eu ouço a mesma história. Nós não elegemos deputado, a BR não avança porque nós vamos ter uma liderança não sei do quê, o Porto está desligando porque não sei o quê. Não é isso que acontece. Então, eu acho que assim, eu faço um pouco de sinergia dos negócios de empreendedorismo com um pouco de comunidade. Então, eu acho que isso tem que caminhar junto. Tu não consegue uma empresa caminhar... E hoje tem vários movimentos, né? Tem o movimento ESG, Sim. que é um movimento super forte. Nós fomos premiados agora lá na Renault do Brasil. Eu vi, foi recentemente. Que nós se envolvemos super. Agora está vindo uma grande quantia para um asilo aqui, para outras coisas, para ajudar. Então, esse movimento é obrigação. É obrigação as pessoas entenderem que nós temos algumas obrigações na vida. Ponto. E nada combina mais com o momento atual, né? Porque hoje em dia ninguém mais quer, tanto como consumidor como empresário, viver só ali o seu negócio, né? O seu produto, o seu serviço. Tem que ir além, né, Zé? Paula, será que não seria muito mais fácil para mim, pessoa física, eu não ir a São Paulo participar da associação da Renault, da Hyundai, eu acho que seria. Eu acho que seria mais fácil. Mas eu acho assim, eu acho que é muito parecido com a atitude que tu tem no negócio. Ou tu vai para cima, participa e briga pelo teu negócio como empreendedor, e isso serve como comunidade. Porque eu não sou sozinho, nós somos... Na Renault são 250 revendas, na Hyundai são mais 250. Então tu representar um pool de empreendedores que querem a mesma coisa. Tá? Lógico que eu defendo a minha parte. É lógico. Se eu estou lá, eu estou defendendo a minha, mas não defendo a minha sozinha, defendo para todos. Não vou lá olhar a minha questão da minha empresa, não. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que nós temos que tentar mudar culturalmente. Vocês são comunicadoras, eu acho que bastante gente em Pelotas tem bastante influência. Nós tínhamos que voltar a se preocupar com isso. Nós temos que criar novas lideranças. Não temos liderança. Nós não temos liderança, Paulo. Eu sou crítico. Quem é as novas lideranças e entidades e liderança política que tem em Pelotas nos últimos anos? Tu vai ter pontual, vamos dizer 3 ou 4. Sim, sim. Mas quem é? Quem é as gerações dos grandes empreendedores que Pelotas teve há 100 anos atrás? Pelotas era a terceira cidade mais rica do país. Sim. Era o segundo maior depósito bancário do país, do Banco Pelotense. Cadê? Eram aulas de inovação, inclusive, para a época. Né? Inovação? Cadê? Aonde se perdeu? Isso tem que fazer uma pergunta, fazer um brainstorm. Aonde se perdeu isso? Cadê essas pessoas? Cadê essas gerações que estão aí? Onde eles estão?
como tu ressurge, como tu volta a um protagonismo. Essa discussão tem que ter. Isso não é uma discussão apenas do empresariado. Não, é uma discussão da prefeitura, das entidades do empresariado, das comunidades. Tem que ter. Até para representar o todo tem que ser uma discussão de todo mundo, né? Tu tem 2 filhos. Qual é a cidade que tu quer que teus filhos queiram viver? Ah, pois isso é uma discussão em casa. Qual é a cidade? É isso que eu quero dizer. Onde tu quer que teu filho viva? Os teus netos. Tu quer que tenha uma cidade legal, segura, que tenha amizade, mas que tenha protagonismo? Exatamente, E aí é muito difícil, né? Porque a gente quer confiar, mas não adianta só confiar de forma cega, né? Tem que fazer por onde, né? Tem que fazer a nossa parte, mas também esperar que a cidade como um todo faça. Para que Pelotas seja a cidade que eu realmente quero para os meus filhos. E não eu ter que escolher. Porque uma coisa é tu precisar, tu querer sair. Outra coisa é tu precisar, na verdade, né? Mas passa por ti. Isso eu quero dizer. Sim, claro. Se nós não assumirmos a nossa parte, não vai adiantar. Nós vamos estar discutindo daqui a 10 anos, eu vou estar com 60, vou discutir aqui, vai ser a mesma conversa. É verdade. E não estou dizendo para ti isso, estou dizendo assim para as pessoas. Claro, as pessoas têm que mudar o perfil. Não, com certeza. Você não pode... quando eu comecei a discussão contigo, eu disse que eu sou extremamente crítico. E eu sou crítico. Crítico no bom sentido. Sim, sim. Eu acho que todo mundo quer o melhor. Mas tu não pode querer o melhor sem fazer para chegar no melhor. Entendeu? Eu duvido alguém que corra sem saber caminhar. Tu tem que caminhar para correr. Então é isso. Eu acho que volto a dizer, essa sinergia de empreender, ter uma família, criar filhos e um novo mundo, elas estão muito interligadas. Está muito interligadas. No começo da conversa me disse, estou pensando em sair lá de fora, morar em Pelotas para ter uma facilidade da minha vida. Tu já está analisando uma mudança de vida para ti, para ser um pouco mais prático para ti, para os teus filhos, para tu tentar aumentar o teu negócio, tu tem que estar mais presente, entendeu? Vai ficar mais fácil teu marido que ele viaja muito, mas tu já está mudando. Sim, já está analisando cenários, futuros possíveis, né? É isso que nós temos em constante análise. Mas nós temos que fazer. E Zé, falando em pra fora, eu queria aproveitar o gancho, porque senão o pessoal do meio rural me mata, eu acho, né? E é importante a gente falar, então, sobre esse teu vínculo. Tu comentava lá no início, né, que a tua família comprou uma fazenda lá atrás, foi quando começou o teu vínculo, tu te descobriu apaixonado por essa parte, né, da tua vida, fez veterinária e tudo mais. Mas eu queria que tu falasse hoje, né, qual é o papel e quando se encontram esses homens, esse empresário que tem toda essa visão de mundo, que viaja tanto, e esse homem do campo. Na realidade, a minha família é uma família da construção civil e uma época, por uma questão de negócio, compraram uma fazenda e dali começou a minha ligação realmente com o campo, né? Não sei se por origens lá meus avós na Itália, que eram produtores, ou realmente a minha essência, ou uma identificação. Eu não sei dizer por que surgiu isso, mas eu sou uma pessoa apaixonada pelo campo. Para mim, a produção rural é uma paixão, e se eu pudesse assim aumentar e me dedicar mais, eu com certeza o faria. Eu acho que nós somos o celeiro do mundo hoje e seremos cada vez mais o celeiro do mundo. A produção pecuária é uma coisa mágica, né? Tu poder projetar o nascimento de um potro, de um terneiro, tu pensa com quem tu vai acasalar, aquela consequência 9 meses depois, tem um terneiro bonito, uma coisa bonita. Eu acho que isso também é mágico. Para mim é uma coisa mágica. E eu trabalho realmente com cavalo crioulo. Tá? Nós temos uma cabanha de cavalo crioulo aqui no Monte Bonito. Também somos plantadores de soja. Tá? E esse é o meu envolvimento do recuperação de energia. Quando eu estou com a minha bateria baixa de energia, eu me envolvo um pouco com a agropecuária, que para mim é, como eu disse para ti, eu me renovo, gosto, me abasteço. É uma coisa que eu tenho total simbiose com isso, para mim faz um bem danado. E estamos aí já fui envolvido também com cavalo crioulo, com várias coisas no meio rural, e tenho um grande vínculo sim com o meio rural. Tenho com amizade, com pessoas de vida inteira com esse meio, porque eu sou de 70, nós já tínhamos fazenda em 70,
quando eu nasci. Então eu tenho amizade desde aquela época de pessoas de lá e eu acho que um pouco a minha vida se mistura um pouco com isso, sabe? Sim. Não é o meu principal negócio, não é a minha principal ocupação, mas como vida ela é um pouco misturada das amizades, das relações e da coisa. Então isso é muito legal. Uhum. E como que tu acha que isso influencia até nos teus negócios? Porque como a gente falava, as coisas não são tão separadinhas, né, como a gente pensa. E volto a dizer assim, para mim eu tenho aprendido muito com lavoura. Eu tenho um sócio que é o cara que conhece a lavoura e toca essa parte, mas quando eu falo para vocês em planejamento, a lavoura ela mostra muito isso. Para mim assim, ela é muito mais efetiva no planejamento uma lavoura que um próprio negócio que ele tenha um pouco mais de alteração no dia a dia. A lavoura não. Fora a chuva, Sim. mas o planejamento de lavoura, de plantação, de adubação, de controle de praga, ele é muito efetivo. Então eu acho assim, ó, tu pode trazer muito da tua vida de lavoura para dentro do teu negócio, tá? Porque a lavoura como é que eu digo, não repete, ela demonstra a produção em cima do planejamento feito no ano anterior. Então eu acho que a lavoura ela mostra isso. E hoje temos uma eficiência, uma produtividade de lavoura aqui nessa região absurdo, pelo que nós tínhamos 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu acho que hoje nós temos eu não sou expert, mas nós produzimos 30 vezes mais que produzia há anos atrás na lavoura. E hoje, para a cidade, para a região, isso é extremamente importante, essa geração de dinheiro, de renda, de agropecuária para o negócio de Pelotas. Então, uma lavoura boa também reflete no comércio diretamente. Então, essa é a minha vida um pouco de granjeiro pirata, de granjeiro fake, com administrador de automóveis. E como é que tu enxergas, porque como a gente falava, é importante para a região, só que a gente sabe que o Siloterra das Safras e Cifras já passou por aqui também, inclusive a gente sabe que o agronegócio, ele divide opiniões, né? Por mais que ele seja e signifique tudo isso para o nosso Brasil, né? Para o nosso país, para a economia brasileira, a gente sabe que também existem outros lados e outras visões. Como é que tu enxergas o momento do agronegócio para o Brasil agora? O agronegócio do Brasil é a mola propulsora da economia, ponto. Pode ter divergências ecológicas, enfim, outras tantas divergências, mas como PIB é a mola do Brasil. Isso é um fato. Aí se tu olhar um número, tu vai olhar um balanço, tu vai ver que o negócio é a mola do Brasil e está se tornando também a mola da nossa região. Tá? Então ele é extremamente importante para o Brasil. Lógico, temos que respeitar as áreas de reserva, temos que respeitar as questões dos agrotóxicos para não ter problemas nenhum de população, de gerações. Tudo eu acho que isso é perfeito. Tá? Mas não podemos ser impeditivos, né, do crescimento. Sim. Sabe? O Brasil, eu acredito que nos próximos 10 anos aí, não dobre, mas aumente 40%, 50% da produção em novas áreas. Isso não é importante só para nós, né? Isso é importante para o mundo. O mundo vai comer da onde? Vai comer daqui. Aqui nós não temos neve, não temos furacão, né? Não temos deserto, não temos nada. Nós somos um país de produção. Isso é um fato. E nem falo só produção agropecuária, né, Paulo? Porque nós temos jazidas excepcionais de minério de ferro. Tudo nós temos no Brasil. Tudo. Isso muito se fala, pouco se faz. Tá? Mas se tu perguntasse para mim hoje qual é a minha aposta do melhor negócio dos próximos 10 anos, eu tenho certeza que é agropecuária. Absoluta certeza disso. Porque a resposta é rápida, o empreendimento é rápido, entendeu? E tem consumo mundial. Tu sabe que tu vai plantar, tu vai colher. Lógico, tem oscilações de preço de ano a ano, tem momentos de alta produção no exterior, enfim, várias outras questões. Mas para mim, a nossa alavanca no Brasil, a nossa mola propulsora, chama-se agronegócio. E se o Siloterra esteve aqui, teve o Papa aqui. Então o Siloterra é um cara que é um cara extremamente respeitado, não só porque ele criou. Eu acho que o respeito hoje do Siloterra não é apenas pela criação dos Safras e Cifras, mas da pessoa que ele se tornou como conselheiro de grandes famílias de agronegócio, mostrando como ficar unido, de como trabalhar junto, de como fazer uma sucessão nessas empresas, que é um grande problema nas empresas no mundo. É como
a sucessão, quem é que faz o resto das empresas. Então o Siloter, nesse ponto, é uma pessoa abençoada em cima disso. Porque do jeito que ele está, do negócio, do tamanho que ele está, da idade que ele tem, ele está se envolvendo efetivamente em cima disso, é o que eu estava te falando anteriormente. Ele tem a sua atitude. Sim, ele tem o protagonismo. Porque ele não faz isso por dinheiro, ele está fazendo isso por convicção. Ele está fazendo isso porque ele acredita num país melhor. Ele acredita nisso para conservar as empresas que estão produzindo. É o que nós estávamos falando anteriormente de entidades. Tá aí um grande titular do que nós falamos tudo agora. Então, tá aí uma pessoa. Meu mentorado, quero mandar um abração para ele, inclusive. Tem pessoas, né, Zé, acho que tu vai concordar comigo, que a gente pensa que a gente que deveria pagar para a pessoa para atender ela, e o Siloter é um. Isso é uma coisa assim, né? Eu sempre digo, uma meia hora, uma hora com uma pessoa que consiga te influenciar e te trazer coisas novas, não existe coisa melhor que uma conversa boa. O Siloter é uma pessoa dessa, daquele jeito calmo dele. Humilde e transformador, né? O Siloter é uma pessoa transformadora. E esse é uma pessoa que poderia, eu brinco com ele seguidamente, né? Ele poderia ser um pouco mais presente nas comunidades, né? Eu sei que ele não tem tempo, enfim, mas dessas pessoas que nós precisamos. Sim, com certeza. Essas pessoas que nós precisamos dele 1 hora por dia. Siloter, dedica 1 hora por dia. Eu acho que isso que nós temos que fazer, Paulo. E com relação ao agronegócio, acho que o Siloter concorda, né? Vai concordar ao me ouvir. A questão é muito que a gente falava das verdades, né? Engolir as verdades, as semi-verdades que são ditas, onde a gente não vai atrás e a gente só quer dizer que tá certo, na verdade. Então, claro que, como tu falava, cada grupo tem os seus porquês ali, né, o seu estudo, a sua visão de mundo, mas a gente tem que parar de tomar como verdade absoluta e realmente aprender um com o outro. Inclusive, acho que isso o Siloter também nos ensina, né, que é aprender um com o outro, quando ele fala, ninguém faz nada sozinho. E é verdade, em qualquer tema, em qualquer segmento. Mas a gente falava de sucessão, então não posso deixar de perguntar também do teu lado pai, né, Zé, que eu sei que é um lado bem importante para ti. Tens o Francesco, é isso? Francesco e a Helena. E a Helena. Então, queria que tu contasse um pouquinho como que tu pega toda essa visão, todo esse conhecimento de mundo, mas claro que a gente sabe que quando é em casa também a coisa, né, é diferente, tem todo o amor envolvido. Eu vou te contar uma historinha de 3 minutos, assim, que vai dar um pouco do que eu penso e do reflexo que eu tenho essa questão de paternidade. Há uns 7, 8 anos atrás, eu fui participar de uma concorrência com 2 grandes revendas no país e para uma área de atuação X. Tá? Eu fiz a minha apresentação, peguei meu pendrive e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, as outras 2 grandes revendas do país estavam lá com diretores, pai, 3, 4 filhos. Assim, ó, era uma equipe de cada revenda. E era eu. Fomos lá, cada um apresentou a sua. Lógico que ninguém viu a do outro. E eu entrei por último. Né? Todo mundo saiu, eram umas equipes enormes, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça pensando. Sentamos numa mesa, grande, tava diretores da montadora, diretores do banco, um monte de gente, ia ter no mínimo 10, 12 pessoas, mas presidentes, tudo, não era uma licitação super bem formatada. Eu peguei o pendrive, fiz a minha apresentação toda, tá? Acabou a apresentação, era 30 minutos, me lembro que se fosse hoje, 30 minutos. Eu acabei a minha em 15 minutos, e um cara disse assim, já acabou? Já acabei, vim aqui falar o que eu tinha que falar. Ah, mas teve revendas que nem deu tempo de nós perguntarmos, porque era 30 seco. Se eu apresentasse 30, não tinha tempo de pergunta. Bom, acabou os 15 minutos. E uma pergunta no presidente do banco foi exatamente isso. Qual o teu plano de sucessão? Isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Tomei uma água, né? Pensei. E aí eu olhei para ele assim, disse para ele assim, o mesmo que o teu. O cara me olhou assim, como assim mesmo que o teu? Qual é o teu plano de sucessão quando sair de presidente do banco? Não, nós vamos no mercado, vamos contratar o profissional. O mesmo que o meu. Eu disse para ele. Eu não estou aqui para defender o meu filho. Não. Até porque o meu filho pode ser arquiteto, bailarino,
garçom. Eu não quero, eu não fiz o meu. Nós não fizemos o negócio pensando em deixar para o meu filho tocar. Não penso nisso. Até hoje eu não penso nisso. Porque a decisão de vida não é minha. É dele e da Helena. São minhas. Eu não posso chegar para meu filho e dizer, tu vai ser dentista. Não. Não. É lógico que tu tem um sonho, que eles venham para o negócio, tocar um negócio, mas não é o meu objetivo de vida. Ponto 1. No começo no nosso podcast eu te disse que tem pessoas há 20 e poucos anos comigo. Uhum. Essas pessoas são a história da empresa. Estão comigo há 20 e poucos anos desde que eu comecei. Essas pessoas tocam a empresa. Uma pessoa para vir trabalhar com esses, eles vão ter que aprender muito. Vão ter que lutar muito. Vão ter que passar por tudo que é setor. Vão ter que vir preparado do mundo para tocar a empresa. Eu não vou, em detrimento por ser meu filho ou minha filha, desalocar eles e botar eles por uma questão de sangue. Não. Para mim, eles vão ter que ter uma questão de competência. Uhum. De comprometimento. Tá? De comprometimento. Isso é fato. Tá? E volto a te dizer, a vida ela é volátil. Eu não sei se o Francisco vai querer, eu não sei se a Helena vai querer. Então eu não posso basear o meu negócio, Paula, em cima de uma decisão de coisas que eu não posso tomar. Uhum. É que nem o mercado que eu estava te falando antes. Uhum. Eu tenho que fazer um negócio que o mercado vai melhorar. Não sei. Então a minha decisão é tocar o meu negócio, construir um negócio, melhorar o meu negócio, aumentar o meu negócio. E lógico, se eles quiserem trabalhar, é lógico que eles vão ter um espaço. E vão ter um espaço, mas vão ter que conquistar o espaço deles. Uhum. Eles não vão ter o crachá de ser meus filhos. Não. Isso eu te digo assim com muita tranquilidade, pode me cobrar daqui a 20 anos. Não. Eles vão provar que são bons e vão gerar. Ou não. Ou vão morar em Porto Alegre e trabalhar com moda. Quem vai saber? Uhum. Então, assim, eu não tenho esse sonho, essa expectativa. Não tenho mesmo, entendeu? Para mim não seria assim uma dor que meus filhos não tocassem meu negócio. Não. 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 Não, porque eu respeito a decisão deles também, Uhum. né? Eu acho que a Helena, por exemplo, quer ser artista. Ela quer ser artista. Sim. Entendeu? O Francisco trabalha no mercado financeiro. Tá aí se formando esse ano, vai tocar a vida dele. Então, eu acho que as coisas têm que deixar o teu negócio... Paula, os negócios têm que ser profissionais. Isso eu digo para qualquer negócio. De uma pessoa ou de 100 mil pessoas. Sejam profissionais no seu negócio. Respeitem o seu negócio com profissionalismo. Tu pode ser pequeno, ter uma papelaria, mercearia, um cafezinho. Sejam profissionais, respeitem os seus negócios. Porque ali está a tua energia, está a tua renda, está tudo ali. Respeitem. Respeitem os seus negócios. Então esse é o jeito que eu trato, assim, Paulo. O meu negócio é extremamente profissional. Existe uma gestão formatada dentro do meu negócio. Tá? Essa sucessão hoje seria com pessoas que estão lá dentro, Uhum. tranquilamente. Entendeu? Para mim seria... Então, essas coisas a vida vai se acomodando, entendeu? Sim. Eu não tenho projeto específico em cima disso. Tá? Só tenho projeto que a minha empresa seja duradoura. Uhum. Tá? Profissional, duradoura, planejada. E eu sempre digo para os meus gestores, eu, Zé, posso ficar velho. Mas nunca deixe a empresa de vocês envelhecerem. Vocês fiquem velhos, mas a empresa de vocês tem que ser nova. Uhum. Porque muitas empresas morreram por envelhecerem junto com seus donos. Muitas empresas na história morreram por causa disso. Elas ficaram os donos velhos e elas ficaram velhas nos seus processos, nas suas decisões e foram fadadas todas a morrer. Então desse mal não vai acontecer comigo. Pode acontecer vários outros. Uhum. Outras consequências, decisões erradas. Mas desse mal eu não vou engolir. Desse mal eu não engulo. E provavelmente essa dupla também traz uma certa juventude, inclusive, para esse teu olhar, né? Com certeza. Eu acho que a juventude, na realidade, nós passamos por lá, né? Eu vejo assim, o que o meu pai me dizia, eu sempre achava bobagem. Hoje, eu me lembro. Uhum.
Ficou gravado. Ficou gravado e não era bobagem. Mas naquela época, na minha juventude, da minha falta de conhecimento, falta de tudo, era uma bobagem. Eu tranquilamente, quando falo com meu filho, ele acha uma bobagem. Por quê? Porque ele tem uma visão totalmente futuro, totalmente diferente do que eu tenho. Graças a Deus. Graças a Deus. E a mesma coisa, Helena. Se eu vou falar alguma coisa para ela hoje, minha filha, com 11 anos eu fazia... Ela vai me olhar e dizer assim, meu irmãozinho, não é. Então são consequências da vida, uma construção que tem que se moldando para chegar lá na onde tu vai querer, né? Só para me lembrei de uma coisa agora de gente, né? Dos filhos ser diferente, que eu te disse, né? Que eu quero que o meu filho seja totalmente diferente. Porque ele chegar na minha empresa, pensar igual a mim, o que vai me resolver? Ele tem que ser um pouco contraditório ao que eu penso na maneira que eu toco. Porque eu tenho 50 anos, ele tem 20. Essa geração tem um conhecimento totalmente diferente do que eu tenho de formação. Isso é um fato. Tu estava falando de tecnologia, de comunicação, de informação, de bolsa. Eles têm um conhecimento um pouco melhor que nós. Sim. A Helena tem 11 anos, com 11 anos não tinha telefone, não tinha acesso a nada. Ela tem acesso a tudo. A tudo. Ela tem um conhecimento muito maior do que nós tínhamos, Sim, do que tu tinha. com certeza. Uma vez eu fui passei 10 dias no Vale do Silício. Levei o Francisco. Nós fomos pro Vale do Silício. Visitar todas essas empresas de tecnologia. Google, Facebook, tudo que tu imagina nós fomos lá para dentro. Lá. E vou te dizer assim, o que mais me marcou nisso tudo não foi a tecnologia. Agora botando um pouco as pessoas. Nós fomos no cara que era o chefe de RH do Google. Ele fez uma palestra, nós éramos em 15, 20 por aí. E uma coisa ali, para mim, sim, foi uma mudança na minha vida. Isso também faz uns 6, 7 anos. Uns 5 anos por aí. Ele pegou assim... Vocês querem saber? Eu tenho certeza como vocês contratam as pessoas nas empresas de vocês. Eu digo, tá bem. Vocês contratam as pessoas iguais a vocês. Eu sempre fiz assim. Sim. Sempre fiz assim. Eu quero contratar o cara que é... Que eu tenho afinidade ali. Eu penso, eu vou dizer pra ele, troca esse telefone de lugar, ele vai lá trocar. Né? E ele disse, vocês são os burros. Vocês fazem totalmente ao contrário do que deve se fazer. Porque se vocês querem um cara igual a tu, fica vocês. Sim. Não gaste dinheiro. Isso é um fato. Tem que ser alguém para somar, né? Alguém vai somar, é a questão dos filhos, né? Então é isso. Se tu vai querer que o Francisco e a Helena pense igual a mim, eles não vão trabalhar comigo. Lógico que não vão trabalhar comigo. Isso é lógico. Sim. Porque eles vão ser titulares e vão ser coadjuvantes da vida deles. E isso nós temos que respeitar como pais. E eles têm as suas próprias decisões e o próprio jeito de tomar. Pode servir para mim ou não no negócio, mas são outras coisas, entendeu? Aí eu vou ter que formatar eles para o meu negócio como eu acho que o meu negócio tem que ser conduzido. Mas não como eles têm que ser. Sim. Então essa é um pouco de criação de filho. Como tu tem 2 ao mesmo tempo, tu vai ter duplamente trabalho. É uma imersão. Mas eu acho que nós temos que ter respeito pelos nossos filhos. Sim. Nas questões de decisões de vida, né? E tu sabe que tu comentava dos meus 2, como são gêmeos, né? Tem 4 anos, óbvio, são pequenos. Mas é uma imersão também nesse sentido. Porque o não comparar é um treino diário. Afinal, eles são... Eu acho eles diferentes, mas aos olhos de todo mundo eles são iguais. São gêmeos. Então, já começa aí. Eles já nasceram sendo comparados por todo mundo, né? Então, você tem que estar sempre te treinando a não querer... comparar, não querer comandar além, claro, do que a criança precisa, até por uma questão de segurança, mas é um treino diário, como eu acho que é pra todo mundo. São pessoas totalmente diferentes, São pessoas totalmente diferentes, agora um tá doente, o outro não tá. Mas são pessoas diferentes, tem um perfil diferente, o jeito, tem certeza, o jeito diferente, um é amoroso, outro não é amoroso. Nós temos 2 sobrinhos gêmeos, que tem idade da Helena. Eles são totalmente diferentes, mas é água e vinho, mas o rosto, o corpo, igual. Mas são pessoas assim, ó, que tu não tem como comparar. Sim. Então, eu acho que esse é o respeito que nós temos que ter. Sim. Nós temos que ter a cobrança, temos que ter educação, temos que formar caráter. Eu não abro mão de caráter. Eu sempre digo assim, isso pode ser qualquer coisa na vida. Mas se vão ter caráter, vão ter respeito.
O resto é problema de vocês, não é meu. Uhum. O que eu posso dar é estudo, caráter e respeito. Dali pra diante é decisão deles fazer o que quiser. Uhum. Isso eu respeito muito, entendeu? Porque na minha casa, quando eu falei em fazer veterinária, eu fui o ET, porque não tinha nada a ver com veterinário. Mas o que tu quer com veterinário? Nunca da minha vida. E aceitaram a minha decisão. Uhum. E eu fui feliz sendo veterinário. Então, se eu tivesse me adaptado ao meio, Sim. será que eu seria tão feliz? Ou será que eu não sei. É. Ninguém vai saber a resposta. E aí entra o protagonismo que a gente tanto falava, e que se a gente quer na comunidade, tem que começar em casa, como Em tudo, casa, né? é. Sabe, quando eu me formei em jornalismo, meu pai me disse, nunca esqueci. Hoje eu entendo até, era outra cabeça, né? Mas ele me falou, Paula, parabéns, minha filha, agora que tu já fez o teu hobby, vamos fazer direito? Eu olhei, porque imagina, na tua formatura ouvir isso. Mas eu pensei, não, ele pode estar também querendo me testar, pra ver se eu quero tanto assim. E eu segui firme. Mas né? se tu não fosse firme, tu tinha largado o que tu amava, o que tu é extremamente profissional, por uma coisa que tu poderia ser mais um. Sim, exatamente. Podia ser a melhor, mas tu poderia ser mais um. Poderia Isso ser mais quer um. dizer. Por quê? Porque tu ia fazer aquilo como de qualquer jeito. É. Então, isso que eu digo, acho que nós temos que respeitar. E pelos motivos errados, né? Totalmente errados. Então, eu acho que a vocação, o jeito de tocar, a tesão de querer fazer, vai ser deles. E eles, lógico, as portas estarão abertas. Lógico que eu não sou também tão louco de que sonho com isso. Para mim seria uma coisa super agradável, né? De estar sentado lá, aposentado, e eles tocando numa sinergia. Seria o ideal. Mas nem sempre o ótimo inimigo é bom. Então, assim, eu não tenho projetos de vida nisso. Eu tenho projetos que eles sejam... Tenho um projeto só, que eles sejam extremamente felizes aonde eles estiverem. Se estiverem dançando em Nova York, ou garçom aqui em Arroio Grande, para mim, dá 10. Sim. Desde que eles sejam felizes. Isso aí. Zé, a gente tá se encaminhando pro final. Eu tenho um quadro aqui, não sei se tu sabe, no meu Instagram também eu falo muito. Como eu te comentei, eu gosto muito de ler. Então, muitas pessoas me perguntavam, Paula, como é que tu consegue ler tanto, tendo empresa, tendo 2 crianças, enfim, a vida acontecendo. E aí eu disse, olha, pra eu conseguir ler, eu coloquei um mínimo por dia, que é o tal do jogo do progresso, né? Faz um pouquinho, mas faz. Então eu leio 20 minutos por dia, e aí eu criei um movimento, meus 20 minutinhos, estimulando as pessoas a lerem mais e a lerem como podem, né? Não ficar buscando lá a perfeição de ler, sei lá, um livro por dia quando não dá. E aí eu trouxe isso aqui pro meu podcast. Então hoje, vou tirar aqui teu... Isso, obrigada. Hoje eu trouxe, cada podcast, cada episódio, eu indico um livro para as pessoas, um livro que eu já li, claro, que me marcou de alguma forma. E hoje eu escolhi trazer do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que apesar desse nome, que eu não gosto, desse título, que é para vender livro e tá tudo bem, né? Afinal, O negócio deles é esse? É o objetivo, né, da fundação. É um livro que fala muito sobre comportamento, inclusive. Então, na verdade, ele até se refere como guia, e é de fato um guia, não de um jeito de ser e fazer, né? Mas um guia de como tu consegue dar mais atenção para as pessoas. E para mim esse foi o diferencial desse livro. Quando eu li, eu entendi que até a escolha do título, né, Como Fazer Amigos, era no sentido de como ser um bom amigo, na verdade, né? Como ser um bom influenciador dos valores certos, das coisas boas, de uma vida com mais significado. E aí eu queria saber se nessa rotina tão agitada, mas ao mesmo tempo tão cheia de significados, tu consegue um tempinho para ler, se tu tem o hábito da leitura. Paulo, eu li muito mais na minha vida. Sinceramente, li muito mais, muito mais. Hoje, a minha vida virou um pouco de correria, e leio pouco. Não é uma desculpa, é sim um fato que está acontecendo, tá? Mas sempre li muitos, sempre gostei muito de livros de biografias, sempre gostei de histórias. Adoro histórias porque eu acho que a vida é feita de histórias, né? Então, isso eu gosto de ler, como é que os caras se recuperaram, como é que viveram. Gosto muito de história mesmo. De história do mundo, história de formação do mundo, histórias romanas. Gosto de história, mas uma coisa que me fascina é a história. Dos relatos, como os caras contam o que aconteceu naquelas épocas. Nós olhamos muitas séries de história, eu fui em cima disso também, de olhar do mundo anterior, como as coisas foram formadas. Mas eu acho que a leitura é básico, né? Nós também pegamos aos nossos filhos que leiam. Né? Eu acho que a cultura, tu ter hoje uma cultura... Uma grande cultura de leitura te ajuda na tua vida muito fortemente. Nos teus empregos, nos teus diálogos, nas tuas comunidades, nos teus negócios, tá?
Então, realmente, eu acho que é a oportunidade de leitura, e eu gosto dos livros assim, que nem tu gosta, de tocá-los, Aham, não gosto de livros digitais, aham. não que eu não gosto, mas eu gosto de tocar nos De livros, de ter, enxergar. Então, um grande, como é que eu digo assim, uma coisa boa que tu tem. Uhum, uhum. Eu também, eu gosto, e quando eu leio digital e gosto muito, eu gosto de comprar o livro, que é É pra ter. estranho. Ou tu olha uma série legal que tem história, tu vai lá comprar o livro, né? Nós Exatamente. também temos O Leonardo até me xinga, às vezes a gente tá olhando um filme e eu tô aqui, ele, o que tá fazendo, Paulo? Comprando. E eu não tô olhando pra ver a história, se realmente o filme tá contando, e ele, para, pelo amor de Deus. Agora eu tô relendo, na verdade, O Mundo da Escrita, que eles até falam que é como o Sapiens, aquele livro, né, que conta a história do mundo, é como se fosse o Sapiens pra quem gosta de literatura, né, e do hábito de escrever, e é muito legal. Inclusive, no livro a gente percebe como os receios que a gente vive hoje com a inteligência artificial são os mesmos que a população viveu Tinha quando coisa que- surgiu a escrita. Então, assim, Sócrates, por exemplo, se negava a escrever, por mais que na época, né, a escrita grega já fosse a mais semelhante, e tanto é A de hoje. que inspira, né, tanto, a cultura grega como um todo nos inspira tanto até hoje, e ainda assim ele se negava a escrever porque ele achava que não, que depois o orador não ia estar ali, e aí como é que a gente ia saber o sentimento, a alma e tudo mais. Então, é incrível, assim, esse gancho que a gente consegue fazer com a nossa vida, com as nossas conversas, com as rodas que a gente participa, quando a gente lê. Eu me empolgo, né? Agora começo a falar em livro, eu não paro, Zé. Coisa boa. É bom, né? Mas, quero te agradecer. Eu poderia ficar, nossa, a tarde inteira, mas provavelmente tu não poderias. Então, acho que é muito bacana, inclusive, tudo que tu nos ensina, né? E nos inspira. O quanto a nossa conversa também ajuda com que as pessoas não romantizem o empreendedorismo, mas também não se vitimizem demais, não se acomodem, não pensem que não é possível, né? Então, cada um tem a sua história, a sua realidade, os seus desafios, que com certeza tu teve muito mais, né, do que a gente falou aqui, tanto sucesso quanto desafios, vida pessoal, vida profissional. Foi, acho que, deixa eu ver aqui, 1h30, um pouquinho mais, mas a gente não consegue traduzir uma vida inteira, né, nesse tempinho, assim. Eu quero te pedir, então, para deixar uma mensagem para o pessoal, apesar desse podcast inteiro, tenho certeza, ter sido uma mensagem tão importante para Pelotas, para a região, mas também para os empreendedores de fora daqui. Eu te agradeço muito, Paula, sempre essa troca de ideias, esse fluxo de energia boa, né, para te gerar coisas, eu acho muito importante. O que eu acho que deixo de recado para qualquer empreendedor é que nunca desistam, tá? Não desistam, empreendam. Acho que empreender é uma das coisas mais bonitas da vida. Tu conseguir gerar um negócio, tu conseguir gerar renda, tu conseguir envolver colaboradores e as famílias crescer, os filhos da família crescer, tu ter sucesso no negócio que tu faz, isso realmente dá um gosto, né? Não é só dinheiro, eu acho que tu tem um gosto de ver o que tu consegue produzir, né? E mudem um pouco a rotina do dizer que não dá, não consigo, o outro consegue, o vizinho é melhor, aquele tem mais oportunidade. Não, todos nós temos oportunidades. Menores, maiores, dificuldades menores, maiores, mas não desistam de empreender. Empreendam, gerem, sejam felizes do seu negócio, não fiquem esperando. O cavalo passa encilhado. E eu, como bom veterinário, se ele passou esse ilhado, fugiu, tu não vai conseguir montar de novo. Então essa é a mensagem que eu deixo para realmente nós mudarmos a nossa comunidade, mudar a nossa cidade, a nossa região com empreendedorismo. Eu acho que isso é o básico para qualquer município, qualquer cidade do mundo. Para nós melhorarmos, nós temos que empreender. Então esse é o recado que eu deixo, Paulo. Eu te agradeço e estou sempre pronto para discutir e falar em coisas de melhoria, de empreendedorismo, de vida e de comunidade. Com certeza, é uma honra. Já fica o convite, então, para voltar, porque com certeza vai ser um nome pedido, né, para retornar aqui ao Blá Blá Blá. Fico muito feliz. Eu adoro receber essas histórias. Acho que a gente tem uma afinidade de interesses, né, de que eu descobri ao longo da nossa conversa, mas eu também gosto muito, inclusive, de ler biografias por conta disso, né, porque são histórias que inspiram e que mostram a vida de verdade. A ideia do Blá 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 é muito por isso, né, é muito pra gente parar realmente de enxergar só a casca e entender o que tem lá dentro, né, o que fez aquela marca, aquele projeto acontecer. Então, reforço aqui o meu muito obrigada, o meu convite e os meus parabéns por essa trajetória tão bonita que eu acho que às vezes a gente nem tem tempo de olhar, né, de uma forma mais gentil para a nossa vida e para a nossa história. Muito obrigado.
Quero agradecer também, claro, ao pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza que queriam muito mais como eu. É uma aula, eu brinco aqui que cada episódio é um MBA. Então, como o Zé falava, hoje em dia tem muita informação. Aproveitem essa informação, né? Aproveitem todo esse recurso que a gente tem hoje em dia. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Vocês devem ter visto que a Arezzo mais uma vez está com a gente. Tanto é que agora as tendências da marca também ficam aqui no nosso estúdio. Quero agradecer a Fresh Laser, que também está com a gente de novo, a Yoshake, a Oral Unique, a Grace Barra Pelotas e, claro, aos nossos apoiadores também. Muito obrigada, fiquem de olho nessa segunda temporada que eu montei uma Dream List que vou dizer para vocês, estou ansiosa por cada episódio. Até mais!